já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Boa noite, senhoras e senhores, autoridades constituídas, membros do grão-mestrado e do quadro social da Sociedade Brasileira de Heráldica, demais convidados e amigos que nos visitam pela primeira vez. Boa noite aos amigos internautas que nos assistem neste momento através da rede mundial da internet pela TV Câmara Municipal de São Paulo. Em nome do presidente da Heráldica, comendador Dom Galdino Cottiario, bem como de todos os componentes do nosso grão-mestrado, revestidos com os mantos heráldicos, apresentamos nossas boas-vindas a todos que comparecem a esta cerimônia cívica. Esta solenidade cívica da Sociedade Brasileira de Heráldica visa promover oficialmente o reconhecimento de méritos e é realizada neste magnífico espaço do Palácio Anchieta, sob a égide do gabinete do dinâmico vereador desta Casa de Leis, o nobre comendador, professor e doutor Gilberto Natalini, a quem manifestamos nossa profunda gratidão. Eu sou a comendadora Regina Lúcia Ferreira de Assunção Araújo, mestre de cerimônias, honrosamente designada pelo grão-mestre do sodalício para atuar como chanceler arauto nesta solenidade que contempla as efemérides comemoradas no período, anunciando a outorga de condecorações oficializadas, que serão concedidas após rigoroso crivo seletivo, sob a égide da nossa instituição e com o apoio institucional do gabinete do nobre vereador comendador doutor Gilberto Natalini, com o objetivo de formalizar o reconhecimento público dos méritos de cidadãos prestantes que se distinguiram com eficiência e eficácia, muito acima da média, no âmbito de suas respectivas atividades e áreas de atuação. Em nome da presidência da instituição, manifestamos nossa gratidão pela honrosa presença de todos, com destaque para aqueles que vieram do estado do Piauí, Rio de Janeiro e principalmente Minas Gerais. Solicitamos que, por delicadeza, coloquem seus celulares no modo silencioso e, por oportuno, aproveitamos mais uma vez para lembrar que este evento está sendo transmitido em tempo real pela rede mundial da internet através da TV Câmara. As imagens fotográficas oficiais colhidas pelos profissionais que atuam para a heráldica serão gravadas em CD, bem como a filmagem e edição do evento gravada em DVD pela TV Câmara e pelo canal Ricos. Essas mídias estarão postadas no YouTube, bem como disponibilizadas brevemente, sem custos, para que todos os homenageados e para que aqueles que manifestem o seu interesse. Nesse instante, anunciamos o início oficial desta cerimônia cívica, de início do ano social de nossa instituição, que neste ano vai completar 60 anos de existência. Agora, neste momento, eu apresento a composição da mesa. Ao centro, numa posição de honra, encontra-se o nosso presidente da heráldica, Dom Galdino Cottiario. À sua direita, o chanceler Dom Luiz Flávio Borges Durso.
Ainda à direita, o chanceler de São Caetano do Sul, comendador Dr. José Luiz Tolosa Oliveira Costa, secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal, representando neste momento o prefeito José Auríquio Júnior. O chanceler, ainda do lado direito, o chanceler da região metropolitana de Campinas e do Mercosul, Dr. Hernando Constança, acompanhado de sua senhora, comendadora Mirtes Aragão Constança. Ainda do lado direito, o chanceler jurídico do Estado de Minas Gerais, Dr. Sérgio Murilo Braga. Do lado esquerdo, do comendador Dom Galdino Cottiaro, encontram-se sequencialmente o chanceler do Estado de Minas Gerais, comendador Dr. Dilson Machado de Lima Júnior, o vice-presidente da OAB São Paulo, Dr. Fábio Romeu Cantão Filho, o chanceler do Estado do Piauí, comendador Dr. Olian Francisco Rodrigues da Costa, o chanceler da Ordem Internacional Brasil-China, Dr. Tsu Fernando Chunchu, e o chanceler jurídico de Santos, Dr. Túlio Luigi Farini. Para a abertura oficial desta cerimônia cívica, convidamos nesse momento para o pronunciamento a palavra do presidente nacional da instituição e grão-mestre do Sodalício Heráldico Internacional, comendador Grão-Colar Dom Galdino Cottiaro. Boa noite a todos. Com um profundo agradecimento ao nosso Criador, nós damos por aberta essa sessão e queremos agradecer, em princípio, as pessoas que estão presentes e principalmente a mesa de honra, onde nós temos o privilégio de contarmos com juristas e alguns membros que são chanceleres em outras regiões do país, e abarcando inclusive o Cone Sul do planeta. Nós temos algumas representações na Europa, em Portugal, onde nós fazemos unidades, via de regra, na cidade de Belmonte, onde nasceu Pedro Álvares Cabral, na Universidade de Coimbra, e o mais importante membro que nós temos hoje de Portugal, quando o primeiro-ministro, condecorado com a Gran Cruz da Ordem Internacional do Mérito da Fraternidade Brasil-Portugal, que também é denominada Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, é o excelentíssimo senhor, professor e doutor, engenheiro Antônio de Oliveira Guterres, quando primeiro-ministro, e hoje o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Acho que é uma grande honra para nós ter um membro nosso presidindo praticamente. O secretário-geral seria um cargo equivalente, a nomenclatura que muda, mas a ONU é um organismo importante. De sorte que nós vamos então dar início aos trabalhos e devolver a palavra para a nossa queridíssima amiga, companheira de muitos e muitos anos, mais de 30 anos, a comendadora Regina Ferreira Araújo. Complementando a apresentação da mesa de honra, nós temos à esquerda do nosso Dom Galdino, o chanceler coronel PM Mardiros Burunzizian. Acertei? E complementando ainda a mesa de honra, o nosso querido Reinaldo Torres Júnior. Neste momento, convidamos para, em pé, reverenciarmos as bandeiras do Império e da República, bem como para entoarmos juntos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, para fazer uma locução de abertura, temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor presidente da Heráldica e grão-mestre do sodalício, Dom Galdino Cottiario. Hoje é um dia muito feliz para os advogados, os magistrados e todos que atuam na área do direito, da lei e da justiça. Em 1827, nosso imperador, Dom Pedro I, assinou uma lei instituindo os cursos jurídicos no Brasil no dia 11 do mês de agosto, que será sábado. Mas hoje, nessa data, dia 8 de agosto, vai acontecer uma coisa maravilhosa daqui a pouco. Uma das TVs brasileiras de canal aberto, porque o nosso querido irmão, chanceler e jurista, Dr. Luiz Flávio Borges Dutra, está fazendo a primeira edição de um programa de TV importantíssimo que chama-se Data Vênia. E ele vai falar um pouquinho sobre isso agora. Boa noite. Boa noite a todos. Eu consultei o nosso presidente desta sessão para saber se eu deveria falar só sobre isso ou se eu poderia fazer uma saudação a todos. E, pegando o gancho da saudação feita pelo Dom Galdino, hoje estamos comemorando aqui, juntos, a instalação dos cursos jurídicos do Brasil, que se deu no dia 11 de agosto, como já foi dito, e mais uma vez comemoramos esse grande momento onde nossos conterrâneos, a partir de então, não precisavam mais atravessar o oceano para estudar direito. E com esta celebração do dia 11 de agosto, dia do advogado, dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, me permita, meu querido amigo, irmão Dom Galdino, saudar todas as autoridades presentes na figura de 4 eminentes amigos e irmãos que, ombreados, lutam pelos ideais de justiça. Eu faço primeiramente na pessoa do Dr. Fábio Canton, vice-presidente da OAB de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tive o privilégio de dirigir por 3 gestões, e que talvez nas páginas da história do Brasil não exista uma entidade de tamanha representatividade junto à sociedade brasileira. Não há uma página na história deste país, nos seus grandes momentos históricos, que nós não tenhamos ali, escrito nessas páginas, a participação efetiva dos estudantes de direito, dos advogados e advogadas e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a primeira pessoa que permita-me saudar é o Dr. Fábio Canton, vice-presidente da nossa OAB. Quero saudar também um outro representante da nossa ordem, que está à frente da Caixa de Assistência dos Advogados, mineiro, que é candidato à presidência da OAB, Dr. Sérgio, que tem uma folha de serviços à nossa classe e à cidadania, que merece destaque nessa oportunidade. Sérgio Murillo, eu quero desejar muito sucesso nessa empreitada e dizer que conte conosco no sentido de apoiar, porque aqueles que participam da ordem são colegas diferenciados e compromissados com a cidadania. Seja feliz nessas empreitadas e que Deus possa lhe conceder dias e mais dias para servir a nossa entidade. Permitam-me também saudar na figura da família forense o Dr. Tolosa, que foi magistrado e que hoje é secretário municipal da cidade de São Caetano. Uma figura que respeitamos, que admiramos
e que nessa oportunidade representa a magistratura do nosso Estado. Seja bem-vindo entre nós e, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todo o Poder Judiciário de nosso Estado. E também permitam-me saudar um colega, advogado, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Martins, a quem também registro presença e as minhas homenagens. O Dom Galdino fez o preâmbulo do que exatamente meia-noite e meia, neste dia 8 de agosto, eu estarei estreando um programa na Rede TV. O programa chama-se Data Vênia, ele irá ao ar quinzenalmente, onde traremos figuras exponenciais do mundo jurídico para tentar traduzir um pouco esse complexo sistema de justiça para a nossa população. E mostrar também que as autoridades e os personagens que integram esta família forense, esses operadores do direito, têm o seu lado humano, e aí é o grande desafio também de revelá-los. Estreamos o programa hoje com ninguém menos do que o presidente eleito hoje do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, este que comandará o Poder Judiciário do nosso país. É fato que o eixo de poder do Brasil mudou, Dom Galdino. Historicamente, nós sempre tivemos o eixo de poder emanado do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, que tinha também ao seu lado, com a mesma expressão, o Poder Executivo. Mas recentemente, nesse quadrante histórico, esse eixo de poder migrou para o Poder Judiciário. Não entro no mérito se isto é positivo ou não para a democracia, mas é um fato que registro, e é por conta disso que buscamos esse novo programa, e nós estaremos trabalhando e tentando descortinar, tirar as vendas, tirar esta cortina e demonstrar o que é o sistema de justiça brasileiro ao nosso povo. A estreia é hoje, circunstancialmente, na data festiva que este sodalício celebra a criação dos cursos jurídicos no Brasil, e eu só lamento que daqui a pouquinho eu tenho que correr à emissora, embora o programa tenha sido gravado, mas nós teremos uma cerimônia ali com algumas autoridades convidadas e eu precisarei estar presente para acompanharmos juntos a estreia do programa pela Rede TV. Convido todos para que acompanhem o programa, depois mandem as críticas, porque a nossa ideia é aperfeiçoar esse espaço que é feito para a população entender melhor o nosso sistema de justiça. Dom Galdino, aproveito também para fazer um registro de homenagem a Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem sido um desbravador, alguém que efetivamente se dedica a cultuar a nossa heráldica, os nossos símbolos maiores. Recentemente eu fiquei muito feliz em vê-lo numa entrevista na Rede Globo de televisão falando sobre o brasão da cidade de São Paulo. Não duco, não sou conduzido, conduzo. Esses aspectos todos que encerram um momento como esse, de celebração, mas de culto às nossas tradições e aos símbolos que fizeram a história da humanidade, merecem esse registro de congratulações a Vossa Excelência, que tem dedicado o seu melhor esforço para trazer a todos o culto a toda essa simbologia. Vossa Excelência, que pioneiro, sozinho muitas vezes, enfrentando tantas dificuldades, faz com que muitos de nós possamos nos interessar por tudo isso e estar aqui ao seu lado numa celebração como essa.
registro os meus agradecimentos a Vossa Excelência e auguro ao Criador que possa efetivamente continuar iluminando. Havia uma historinha que ocorre neste momento, onde o indivíduo, ele, sabendo da existência de um sábio do outro lado do mundo, para lá viaja. Viaja para tentar descobrir qual era aquela condição de tanta sabedoria daquela criatura humana. E lá chegando, na expectativa de encontrar esse sábio instalado num grande palácio, ele chega a uma casa muito modesta. E quando indicaram que o sábio estaria ali dentro, quando ele entra na casa, ele vê um indivíduo sentado numa mesinha, com um banquinho, e nenhum móvel guarnecia aquela casa. Ele indaga: o senhor que é o sábio, desculpe perguntar, mas onde é que está a sua mobília? E o sábio então diz: você que me visita, eu é que lhe pergunto, onde está a sua mobília? E este visitante responde: eu não a tenho, eu estou aqui de passagem. O sábio diz: pois é, eu também. À medida que nós temos a exata dimensão que nós estamos aqui de passagem, por um prazo determinado que nenhum de nós domina qual seja, o que nos resta para fazer valer esta passagem é dedicar o nosso melhor esforço para aquelas coisas que realmente nós amamos e que valem a pena o nosso melhor esforço. Com essa historinha eu quero definir quem é Dom Valdir. Recebo as minhas homenagens e o meu agradecimento por tudo que tem feito pelo Brasil, pela heráldica e hoje em especial pela justiça. Parabéns. Eu convido a todos os componentes dessa mesa de honra para ficarmos à frente e vamos iniciar os trabalhos, já convidando-os também para, assim que o doutor Luiz Flávio Borges Dosso receber o grau maior da Soberana Ordem de Santibes de Tragueiro, que foi instalada nesta casa, no plenário, 1º de maio, pelo Dr. Ives Gândara da Silva Martins, acompanhado do Dr. José Gregory, ex-ministro da Justiça, embaixador em Portugal, e do Dr. Antônio Penteado Mendonça, esta ordem que nós pretendemos fazer todos os dias 19, provavelmente no dia 19 de maio, que é o dia do Santo Ives, que é o Santo Ivo, uma celebração, principalmente para aqueles advogados e os que cuidam do direito, da lei e da justiça, que sejam católicos ou que sejam pessoas cristãs e que gostariam de estar conosco. Fora disso, além do 19 de maio, pode ser que em algum estado, tipo das Minas Gerais, se consiga fazer também todos os dias 19 de cada mês. Mas no 19 vindouro de maio, é minha intenção convidar um grupo que vá até a Bretanha, na França, participar daquela procissão que os senhores viram no telão há poucos instantes, e que anualmente é feita, e para onde vai advogados de todo o mundo para fazer as suas preces e evocar esse santo que foi realmente uma representação humanitária do planeta ao longo do tempo. Na sequência, que fizemos as homenagens ao Dr. Durso, ele poderá ser acompanhado pela comitiva toda rapidamente para poder dar assistência aos seus amigos e irmãos que estão na TV, na Rede TV, aguardando para festejar esse primeiro evento maravilhoso que vai deixar o Brasil um pouco mais sábio em relação às questões do direito, da lei e da justiça. Nós temos que observar muito bem antes de fazer o julgamento do Poder Judiciário. Não deve ser fácil ser um juiz do Supremo e não deve ser fácil ser um juiz de qualquer instância.
Então, que Deus os abençoe, que ilumine. Vamos à frente, vamos fazer os trabalhos. Convidamos nesse instante o excelentíssimo senhor comendador, professor Dr. Dom Luiz Flávio Borges Durso, para ser entronizado com o título de chanceler inerente à outorga que lhe é feita por méritos neste momento das insígnias superiores que correspondem ao grau nobiliárquico de Gran Cruz da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier, advogado, criminalista, militante há 35 anos, pós-doutorado na área criminal pela Faculdade de Direito Castilla-La Mancha, Espanha, em 2003, doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, em 2002, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, em 96, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito das FMU, em 82, professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, monitor concursado de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, professor honoris causa da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, doutor honoris causa da Faculdade Toledo de Direito, professor emérito da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo e da Escola Paulista de Direito. Lecionou Direito Processual Penal na Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas e na Universidade de São Francisco. Participou em bancas de mestrado e doutorado como professor convidado da PUC. Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos aplausos para o comendador, professor Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Convidamos, neste momento, Fábio Romeu Canton Filho, para ser entronizado com o título de chanceler inerente à outorga que lhe é feita por méritos, neste momento, das insígnias superiores que correspondem ao grau nobiliárquico de Gran Cruz da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Fábio Romeu Canton Filho possui mestrado em 2005 e doutorado pela Universidade de São Paulo, 2009. Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Direito Penal Econômico pela Universidade de Castilla-La Mancha. Professor universitário de pós-graduação, coordenador do curso de pós-graduação em Processo Civil, membro da Associação dos Advogados de São Paulo desde 90, conselheiro efetivo da OAB São Paulo, 2004-2009, presidente do Conselho do Jovem Advogado da OAB São Paulo, 2004-2006, membro do Conselho de Prerrogativas da OAB São Paulo, presidente interino do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, coordenador e vice-presidente interino da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, membro da Comissão Mista de Assuntos Institucionais entre o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, membro do Conselho Gestor da TV Aberta, presidente da Comissão de Combate ao Trote Violento da OAB São Paulo, presidente da CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, eleito para os biênios 2010, 2012, 2013 e 2015, vice-presidente da OAB São Paulo, eleito para o triênio 2016-2018. Nossos aplausos ao comendador, professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho.
Neste momento, convidamos o Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga para ser entronizado com o título de chanceler inerente à outorga que lhe é feita por méritos, neste momento, das insígnias superiores que correspondem ao grau nobiliárquico de Grão-Cruz da Soberana Ordem de Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Advogado, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e em Matemática Pura. Advogado militante desde 86, com especialização em Direito Público e Direito de Empresa, sendo consultor jurídico de diversas entidades e empresas. É sócio fundador do escritório Sérgio Murilo Braga Advogados de Minas Gerais e do Clube dos Advogados de Minas Gerais. Foi vice-presidente e carregador do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, sendo ainda presidente do tribunal por 2 mandatos alternados na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Foi conselheiro seccional de 93 a 97. Atualmente é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. É professor em cursos preparatórios para concursos na área jurídica. Recebeu várias comendas, é cidadão honorário da cidade de Araguari, Betim, Cruzilha, Lavras, Manhuaçu, Piuí, Pouso Alegre, Três Corações, Uberlândia e Uberaba. Uma salva de palmas. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor doutor Olian Francisco Rodrigues da Costa, para ser condecorado com o título de chanceler, inerente à outorga que lhe é feita por méritos, neste momento, das insígnias superiores que correspondem ao grau nobiliárquico de Grão-Cruz da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Olian, graduado em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, em bacharelado em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica FAMA, em Tecnologia e em Radiologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. É especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de Pelotas, em Medicina do Trabalho pela Uninasal, em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes. Nesta, tendo como tema do trabalho de conclusão de curso a presença judaica no Piauí. Em Ciências da Religião pela Universidade Cândido Mendes. Nesta, tendo pesquisado os criptos judeus ibéricos e brasileiros. E também em língua portuguesa e literatura brasileira. Nesta, tendo pesquisado os primórdios da literatura judaica brasileira. É especializado em ciências políticas pela Universidade Cândido Mendes. É poliglota e também tradutor de uma dezena de obras sobre o judaísmo e o Holocausto. Nossos aplausos para o comendador Dr. Olian Francisco Rodrigues Costa. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, professor Dr. Hernando Constança, para ser entronizado como chanceler e condecorado por méritos com as insígnias superiores nobiliárquicas do grau de Grão-Cruz da Ordem Nacional do Mérito do Empreendedor Visconde de Mauá. Hernando Constança, brasileiro, nascido na cidade de Penápolis, presidente da Green Peças, é técnico mecânico, formado em administração de empresas e com especialização em negociação pela Universidade Fundação Getúlio Vargas. Antes de ser presidente da Green Peças, atuou em grandes grupos como Matarazzo, Alcântara Machado e Copersucar, criando e implantando no Brasil e América do Sul novas metodologias de gestão e de processos de produção. Ajudou a implantar o Proálcool no Brasil e participou ativamente da introdução de novas tecnologias e desenvolvimentos de sistemas para o setor sucro-alcooleiro do agronegócio brasileiro.
Também é participante ativo de atividades ligadas ao esporte, inclusive foi fundador de vários clubes esportivos amadores de São Paulo. Possui dezenas de cursos de especialização, ganhou muitas condecorações e títulos, e entre eles o de comendador e de chanceler pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino. Foi professor de vários colégios e universidades em São Paulo. É palestrante renomado no Brasil e América do Sul nos temas ética, biomassa, biocombustíveis, extração de óleo e agronegócios em geral. Já proferiu palestras a órgãos como Petrobras, IAPAR, IMAFER, enfim. É o atual diretor-presidente do Grupo Green, sediado em Campinas, Estado de São Paulo. Nossos aplausos para o comendador Hernandes Constâncio. Ok. Neste instante, compõe-se uma comitiva de honra para acompanhar o chanceler Durso para o seu lugar dentro da Rede TV. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Neste momento recebemos, para darmos continuidade a essa cerimônia, a nossa comitiva de honra. Convidamos a excelentíssima senhora comendadora doutora Mirtes Aragão Constança para ser condecorada com as insígnias nobiliárquicas de lisonja da Comenda da Ordem Nacional do Mérito do Empreendedor Visconde de Mauá. Mirtes Aragão Constança, brasileira, nascida em Brasília, casada com Hernando Constança, mãe de 6 filhos, empresária. Formada em Ciências Contábeis e bacharelado em Logística, com diversos cursos de especialização em Administração de Empresas e Vendas, como responsável pela gerência de vendas da empresa Green Peças, da família Constança, tem forte atuação frente às vendas nacionais e internacionais, onde conquistou mercados importantes da América do Sul e América Central, com projetos e plantas produtoras de rações para animais como gado de corte, gado leiteiro, suínos, galinhas poedeiras, frangos de corte, peixes ornamentais e de consumo industrial. Seus alicerces são baseados em sua família, sua crença em Deus e em seu trabalho frente à empresa da família. Uma salva de palmas. Convidamos o excelentíssimo senhor comendador, doutor Dilson Machado de Lima Júnior, para ser condecorado com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Ordem Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Dilson Machado de Lima, comendador e chanceler, nasceu em Belo Horizonte no dia 9 de agosto de 66. Filho de Dilson Machado de Lima e Maria Madalena Wronski Lima, esposo de Adriana Kellen Alves Ferreira de Lima. Dilson é administrador, editor proprietário da editora Líder em Belo Horizonte, editor nas áreas jurídicas, sindicais e contábeis, fundador e diretor da Centra dos Sindicatos, cursos, edições e eventos, estrategista e empreendedor em edições personalizadas. A editora Líder, em seu comando, lançou alguns best-sellers, entre eles Como Julgar, Como Defender e Como Acusar, Código Penal Militar Comentado, Manual e Prática da Teoria dos Sindicatos. Nossos aplausos para o comendador Dilson Machado.
Convidamos o excelentíssimo senhor comendador José Salgado Santos, o renomado escritor Salgado Maranhão, para ser condecorado com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural. José Salgado Santos, ou simplesmente Salgado Maranhão, é um poeta e compositor brasileiro maranhense que nasceu no povoado de Canabrava das Moças e desde cedo auxiliou os pais na lavoura. Foi alfabetizado tardiamente aos 15 anos e o gosto pela poesia veio com os trovadores e as rodas de viola que eram feitas em sua casa. Confessou o poeta que aos 20 anos se mudaria definitivamente para o Rio de Janeiro. Antes, passou pelo Piauí, Teresina, onde conheceu o poeta tropicalista Torquato Neto, e de quem recebeu o nome poético de batismo Salgado Maranhão. Nossos aplausos para o comendador João Salgado Santos. Convidamos, nesse instante, o chanceler de São Caetano do Sul, comendador Dr. José Luiz Tolosa Oliveira Costa, secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal, para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Neste momento, eu passo a ler um ofício recebido de São Caetano do Sul, dia 2 de agosto de 2018, aos senhores comendador Dom Galdino Cotiari e vereador Dr. Gilberto Natalini, Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. Prezados senhores, é com grande honra e satisfação que recebi o convite para participar da cerimônia cívica de outorga das insígnias da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier, Santo Ivo, patrono dos advogados, ao excelentíssimo senhor doutor Tárcio Taricano, a ser realizada no dia 8 de agosto. Entretanto, com pesar, informo a impossibilidade de comparecimento e envio como meu representante o doutor José Luiz Tolosa Oliveira Costa, secretário de Assuntos Jurídicos desta municipalidade. Na oportunidade, agradeço o honroso convite e desejo pleno êxito ao evento e ainda reitero protestos da mais alta e distinta consideração. Atenciosamente, José Auríquio Júnior, prefeito municipal. Uma salva de palmas. Convidamos nesse instante o senhor Reinaldo Torres Júnior para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Nascido em 7 de fevereiro de 67 em São Paulo, é filho de Reinaldo Torres Neto e Maria Alice Pantaleão Torres. É graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, pós-graduado em Direito Processual Civil e em Direito Tributário, e hoje cursa MBA em Gestão Pública, além de diversos cursos de extensão e especialização. Trabalhou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estagiou no Ministério Público do Estado de São Paulo, foi juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas, foi secretário de Negócios Jurídicos da Instância Jurídica de Ibiúna e hoje é superintendente adjunto da CRAISA, Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, além de ser sócio do escritório Torres Júnior Sociedade de Advogados. Já escreveu diversos artigos para revistas especializadas. É membro da Ordem dos Advogados do Brasil e da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, da qual já recebeu algumas condecorações. Nossos aplausos para o comendador Dr. Reinaldo Torres Júnior. Convidamos nesse instante a senhora Nercina Andrade
Costa, comendadora doutora Mercina, para ser oficialmente condecorada por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Natural de Ipupiara, Bahia, advogada, pós-graduada em Direito Penal, Processo Penal, militante nas áreas civil, família e criminal, diretora secretária adjuntada da OAB São Paulo, subseção Penha de França, membro de várias comissões da OAB São Paulo, coautora do projeto Valorização Humana, Caminho para a Cidadania da Coordenadoria de Ação Social da OAB São Paulo. Participa de trabalhos voluntários, realizando campanhas, palestras de orientação jurídica à população carente, através do projeto Valorização Humana, Caminho para a Cidadania. Nossos aplausos. Convidamos nesse instante para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier, Ramiz Khalil Salamé. Nascido em 1941, foi inscrito como advogado na Ordem dos Advogados de Beirute em 1966. Em 1981, emigrou para o Brasil, onde montou um jornal em idioma árabe, ao lado de prestar os serviços de advocacia aos árabes radicalizados no Brasil. Em 2008, foi nomeado como administrador judicial do Grupo Nassar, junto com o escritório de advocacia Matos Filho. E em 2016, foi homenageado, em 1916, foi, essa data não creio que está correta, foi homenageado pela Ordem de Mérito de 50 anos de advocacia. Vamos aplaudir o comendador. Convidamos nesse instante a comendadora doutora Ana Lúcia de Souza para ser oficialmente condecorada por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Ana Lúcia de Souza, nascida em 1º de junho de 69, na cidade de São Paulo, é casada e tem 3 filhos. Formada em Administração de Empresas e em Direito pela Universidade de Guarulhos. Concluiu ainda 2 MBAs em Administração de Empresas e Recursos Humanos pela FIA-USP, em 2003 e 2010. Atuou toda a sua carreira no setor privado. Atualmente é gerente jurídico e Compliance Officer América do Sul para as operações do Grupo NSG, multinacional japonesa, fabricante de vidros. É responsável pelo programa de inclusão e diversidade na empresa em que atua. Participa de diversos grupos de estudos relacionados à ética, compliance, combate à corrupção, inclusão e diversidade em entidades representativas da indústria, tais como Fiesp, Ciesp, sindicatos patronais, Associação Brasileira de Combate a Fraudes e demais associações técnicas relevantes. Vamos aplaudir a comendadora. Convidamos nesse instante o excelentíssimo senhor João Paulo Borges Chagas para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Nascido em 83, na cidade de São Paulo, filho de Dr. Antônio Carlos Palandre Chagas e senhoras Josete Laura Figueira Borges Chagas, noivo da doutora Roberta Pavan e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
pós-graduado em Direito Público e Processo Civil pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Consolidou-se na advocacia da região do ABC como sócio proprietário do escritório de Lessa, na Barrete, Borges e Chagas Advogados Associados. Atualmente exerce o cargo de vice-presidente da OAB São Caetano do Sul, gestão 2016-18. Foi tesoureiro da OAB São Caetano do Sul em 2015. Membro do Conselho Regional de Prerrogativas OAB do ABCD-MR, gestão 2013-2015. Presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Caetano do Sul, gestão 2013-2015. Presidente da Comissão de Esportes e Lazer da OAB São Caetano do Sul entre 2009 e 2015. Foi professor assistente de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Entre os anos de 2009 e 2012, faz parte do Lions Clube de São Caetano do Sul, centro desde 2015, onde ocupa o cargo de diretor de novos associados. Nossos aplausos. Convidamos a comendadora doutora Marcele Carla Munari Braga de Souza para ser oficialmente condecorada por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier. Marcele, nascida em São Bernardo do Campo, cidade onde concluiu a sua formação escolar. Graduou-se advogada na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, turma de 2009. Laborou na Justiça Federal de Santo André, onde exerceu as atividades de assessoria direta à magistratura. Integrou o renomado escritório de advocacia Faria Advogados e Consultores de Empresas, comandado pelos advogados João da Costa Faria e João Rogério Romaldini de Faria, sediado em São Caetano do Sul pelo período de 8 anos, o que a viabilizou atuar em todos os pretórios do país. Convidada pelo prefeito de São Caetano do Sul, Dr. José Auríquio Júnior, a partir de 1º de janeiro de 2017, passou a ocupar o cargo de Procuradora-Geral do município de São Caetano do Sul, comandando um corpo de 25 procuradores e 20 funcionários. Justiça social é seu lema de vida. Nossos aplausos à senhora comendadora. Para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier, convidamos neste momento o comendador Dr. Giovanni José Pereira. Nascido em Iuí, Minas Gerais, correto? Cidadão honorário de Belo Horizonte, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Público pela Fundação Monsenhor Messias, mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara, graduando em Psicologia pela PUC de Minas Gerais, advogado militante em Direito Empresarial, Direito Público, Trabalhista e Ambiental, professor de Direito Civil e Direito Administrativo em cursos preparatórios para concursos entre 98 e 2000. Diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, período 98-2003. Fundador e diretor financeiro do IASA Minas, Instituto Assistencial dos Advogados de Minas Gerais, entre 99 e 2001. Hoje, OAB Prev Minas Gerais. Membro do Conselho Fiscal da OAB Prev Minas Gerais, membro do Conselho Deliberativo do OAB Prev Minas Gerais, membro da Comissão de Estudos de Imunidade Tributária das Caixas de Assistência dos Advogados da CONCAD, Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados entre 2002 e 2003, conselheiro da Associação dos Advogados de Minas Gerais entre 2000 e 2005,
vice-presidente da Associação dos Advogados de Minas Gerais, 2005, presidente da Associação dos Advogados de Minas Gerais, biênio 2007-2008, presidente da 8ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Minas Gerais entre 2016 e 2018, atualmente. Nossos aplausos para o comendador. Para ser oficialmente condecorada por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-de-Tréguier, convidamos nesse instante a comendadora doutora Kátia Margarida Delamare de Abreu Malek Schallenberg. Kátia, advogada militante há 43 anos, formada pela Universidade Mackenzie, formada em Filosofia Pura pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, lecionando por 10 anos nos cursos de Processo Civil e Direito de Família. Pós-graduada em Comércio Exterior, sendo membro efetivo de arbitragem nas Câmaras de Comércio do Mercosul e Câmara de Comércio Brasil e Israel. Pós-graduada em Direito de Família, especificamente Adoção Internacional. Membro atuante na Ordem dos Advogados de São Paulo, já tendo exercido diversos cargos de diretoria e comissões. Foi presidente da subseção Miracatu por 4 gestões, melhorando a qualidade de vida e profissional dos advogados na região, com imóveis próprios nas 2 comarcas. No Vale do Ribeira, é membro efetiva dos Conselhos de Segurança, CONSEG, e Conselhos de Saúde e Desenvolvimento da região, CONSAD. Graduou-se recentemente em Self-Coaching pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, turma 120, especializando-se em coaching com alma, empoderamento feminino e coaching de carreira. Nossos aplausos para a comendadora doutora Kátia. E o mais importante que não foi falado é que ela é mãe de 10 filhos. O maior troféu que ela tem. Para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-de-Tréguier, convidamos o comendador e escritor Dr. Wilton Luiz da Silva Gomes. Wilton, mestre e doutor em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, USP. Graduado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo. Área de atuação: Direito Administrativo, Direito Empresarial. Idiomas: fluentes em português, inglês e alemão. Atuação em entidades como a Unesco, onde foi consultor em matéria de direito público. Foi membro do Conselho de Administração do Serviço Funerário do município de São Paulo. Foi membro da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB São Paulo. Foi professor de Direito Administrativo em cursos especializados para candidatos a concursos públicos. Publicações recentes, Direito Eleitoral, licitações sob o ponto de vista dos tribunais de contas. Uma salva de palmas ao senhor. Para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-de-Tréguier, convidamos o comendador Dr. Ronaldo Garcia Dias, bacharel em Direito pela UFMG, turma de 81, advogado inscrito na OAB de Minas Gerais, sob o número de 35.797, professor da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, de 84 a 94, professor da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, de 86 a 96, professor da Faculdade de Direito Milton Campos, de 86 a 97, professor da Universidade FUMEC, de 1999 a 2012, conselheiro da OAB Minas Gerais
De 94 a 97, período em que foi presidente da Comissão de Assistência e Prerrogativas e diretor da Escola Superior de Advocacia. Secretário adjunto da OAB Minas Gerais, na gestão de 2003 a 2006. Secretário-geral da OAB Minas Gerais, na gestão de 2006 a 2009. Autor do livro Comentários sobre a Lei Anticorrupção, editora Del Rey, de BH, 2016. Autor de vários artigos jurídicos em revistas especializadas. Nossos aplausos ao senhor comendador. Para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier, convidamos o comendador Dr. Humberto Marcial Fonseca. Peço a gentileza para que o Dom Galdino o apresente, por favor, pessoalmente. Quero dizer que o Humberto hoje é um modelo de advogado para todos nós, é um dos maiores advogados trabalhistas que nós temos atuando em Minas Gerais, nos tribunais regionais, no Tribunal Superior, e essa oportunidade, viu, Dom Galdino, de falar desse homem, dessa pessoa que hoje representa muito, é um exemplo para todos nós, é muito honrosa. Então, aqui está de parabéns a Heráldica por trazer essa figura ilustre da advocacia mineira, especialmente da advocacia trabalhista mineira e de todo o Brasil, para que esteja conosco em Manaus. Então é um prazer, é uma alegria. É a Cris, né? Vamos chamar a Cris. Cadê ela? Colega nossa também, advogado, brilhante. É isso. Seu celular está na frente da minha mente. Obrigado. Quer participar desse momento? Para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves de Tréguier, convidamos nesse instante o comendador Dr. Geraldo Guedes. Jornalista, Caminhos das Gerais, advogado criminalista, professor de Direito Penal, ex-conselheiro da OAB Minas Gerais por 8 anos, diretor institucional da AAMG, ex-presidente da Abracrim, presidente do Instituto de Ciências Penais e Criminologia, ex-conselheiro editorial da Consulex e atual assessor especial da assistência dos advogados de Minas Gerais, da rede de assistências dos advogados de Minas Gerais. Uma salva de palmas para ele.
oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-Tréguier, convidamos nesse instante o Comendador Dr. Hélio Costa Vieira. Nascido em Teresina, capital do Piauí, cidade onde cresceu e vive até hoje. É graduado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, advogado desde 2017, com especialidade em Direito Civil, área de família. É também graduado em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, exercendo também o magistério, servidor público municipal. Além disso, exerce o cargo de conciliador judicial no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Piauí, Centro Judicial de Conciliação, desde o ano de 2017, em Teresina, Piauí. Vamos aplaudir o comendador Dr. Hélio Costa Vieira. Para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-Tréguier, convidamos o comendador Dr. Edson Minoru Nakamura. Policial civil do Estado de São Paulo há cerca de 41 anos, atualmente delegado de polícia de classe especial, com especialização em polícia judiciária e sistema de justiça criminal, tendo exercido o cargo de diretor do Departamento de Inteligência de DIPOL. É professor de tiro da Academia de Polícia, a CADEPOL, e instrutor auxiliar da SWAT de Miami, USA. Possui vários cursos no Brasil e exterior. Recebeu diversas laureas entre policial do mês e policial civil exemplar, moções de elogios, menções honrosas, votos de congratulações. Possui medalhas, Presidente Getúlio Vargas, de mérito acadêmico, graus bronze e prata, amigos da Marinha e da Aeronáutica, Comenda da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2016, Comenda, e 2017, Embaixador, Mérito Social e Acadêmico, dezenas de medalhas e troféus em torneios de tiro. Nossos aplausos para o comendador Edson. Nesse instante, para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-Tréguier, chamamos o comendador Dr. Tárcio Taricano. Formado em Direito pela Universidade de São Caetano do Sul em 2007, inscrito na OAB sob o número 276-358. Pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela PUC de São Paulo. Pós-graduado em Direito Imobiliário pela FGV de São Paulo. Pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito. Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Damásio de Jesus. Ex-presidente da Comissão de Cultura e Eventos da 40ª Subseção da OAB de São Caetano do Sul, gestão 2010-2012. Ex-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da 40ª Subseção da OAB de São Caetano do Sul, gestão 2013-2015. Atual membro efetivo da Comissão de Direito Condominial da Seccional da OAB de São Paulo. Ex-tesoureiro e atual orador da Loja Maçônica Fraternidade de São Caetano, número 1342. Primeira loja maçônica de toda a região do ABCD MR, fundada em 1948. Sócio proprietário da empresa Solo Regularização Fundiária desde 2011, com foco em aprovação e regularização de imóveis. Sócio proprietário do escritório Taricano Advogados. Nossos aplausos para o comendador.
para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-Tréguier, convidamos o Comendador Dr. Renato Oliveira Gomes. Bacharel em Direito, com passagem por diversos escritórios na cidade de São Paulo, bem como escritório franco-brasileiro com foco em direito público e tributário. Ingressou no Partido da Social Democracia Brasileira em 2004. Teve a oportunidade de coordenar as campanhas do hoje prefeito Bruno Covas, na Zona Norte de São Paulo, para deputado estadual e federal. Foi coordenador financeiro das campanhas do vereador Eduardo Tuma em 2012 e 2016, atuando em seu gabinete e depois no gabinete da vice-presidência dessa dignidade. Hoje está lotado no posto de assessor de gabinete da Prefeitura Regional de Perus, Anhanguera. Nossos aplausos para o Comendador Dr. Renato Oliveira Gomes. Para ser oficialmente condecorado por méritos com as insígnias nobiliárquicas da Comenda da Soberana Ordem do Mérito de Saint-Yves-Tréguier, convidamos o Comendador Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa. Neste ato, representado pelo excelentíssimo senhor chanceler do Estado de Minas Gerais, Comendador Dr. Dilson Machado de Lima Júnior. O chanceler da Ordem Internacional Brasil-China, Dr. Tsu Fernando Chunchu, atua na área comercial e política Brasil-China durante muitos anos e tem seu mérito reconhecido por ambos os governos. Uma salva de palmas para o comendador. Isso aqui não vai caber nada. Então, doutor, o senhor me ajuda a final. Jurídico. Agora, fotógrafos, por favor. Aqui, por favor. De onde vai? A comida dele é mais bonita, hein? Isso, senhor. Você também merece. Estou pedindo, por favor, você, por favor. Ah, fazendo um sorte. Quer vir aqui? Tá lindo, sim. Podem para cá? Tem a caixa. Então, né, gostaria muito de agradecer aos senhores todos pela paciência primeiro e dizer que não é fácil haver 72 anos, porque é uma vida que eu tenho dedicado realmente. Não é muito simples cuidar da paracinematografia, que é algo propriamente dito. Nós temos feito aí alguns brasões de armas para os municípios e gerido nessas insígnias de uma forma que pudesse alterar as coisas que estão equivocadas ao longo do caminho, até o brasão da cidade de São Paulo
foi feito de maneira equivocada. E existem alguns municípios que, lamentavelmente, ainda preservam. Vou dar só uma primeira informação de base, que é assim. Em cima de qualquer brasão de armas, de qualquer localidade, qual seja o município, aquilo representa a dignidade do município. Quando ele tem só 3 torres naquela coroa mural, como é o caso de alguns municípios, por exemplo, na região do ABC, significa que ele é apenas uma aldeia, não é um município. E, além disso, tem um outro fator. Quando é dourado, também não está correto, porque dourado, ouro, é uma representação somente para as capitais. Os demais municípios, dos 5.570 e alguns, só 27 podem ostentar, considerando também o Distrito Federal, a cor ouro. Ou seja, não é nem uma cor, é metal. Porque a heráldica é metal, cores e foros. Cores são 4 de base: azul, vermelho, verde e preto. E tem uma cor, que é a cor púrpura, que se pode usar como uma espécie de coringa, ela pode substituir. Tem algumas leis de base, que é: nunca brasonar com método precisa obedecer às leis internacionais, é uma coisa muito erudita. Eu tive o privilégio de ser chamado pelo dicionário Aurélio para fazer a revisão dos verbetes heráldica. E tivemos ali cerca de 600 rubricas que alteramos ao longo do caminho. De sorte que, estou falando isso porque seria interessante que cada um de vocês que tem no seu município essa identificação, que possa alterar, que fale conosco. Nós não cobramos para fazer esse serviço. Nós queremos auxiliar que os municípios possam fazer condignamente que o Brasil retorne àquilo que ele era durante a época do Império. Então, essas representações, elas são importantes, e nós dizemos que nós não cobramos porque nós não utilizamos verbas públicas de nenhuma natureza ao longo desses 60 anos. Também nós não somos remunerados. A maioria já está em grande progresso e nós doamos o nosso tempo para cuidar desses assuntos. De sorte que na área da heráldica propriamente dita, que é o que nos move, nós temos também a área da medalhística, onde nós contemplamos os méritos daqueles que são indicados por outros associados nossos. Por isso nós temos gente maravilhosa que vem das Minas Gerais até aqui, do Piauí até aqui, do Rio de Janeiro até aqui, da Bahia até aqui, do Amazonas até aqui. Ou nós vamos lá, depende da circunstância. E vamos muito a Portugal, estamos abrindo um Come Sul do Planeta, tivemos alguns prefeitos das cidades do Mercosul, prefeitos, alcaides e intendentes, como cada país lá tem uma nomenclatura para o chefe do poder executivo local. Então nós estamos caminhando em direção a isso. Gostaríamos de tê-los conosco para muitos e muitos anos, bastando que procurem de alguma maneira um contato. É www.heraldica.org.br. Lá tem um site que podemos fazer contato, os telefones estão todos lá. Eu queria convidar aqueles que hoje foram agraciados, para que pudéssemos fazer uma foto histórica e que pudéssemos guardar isto, porque isso que estamos fazendo e falando vai ser colocado no YouTube a partir de sábado, no canal Ricos, que é aquele jovem simpático Júlio César, que filma a gente, depois a gente vai editar juntos e fazemos então as nomenclaturas dos nomes corretos, com a grafia perfeita, para que não haja formas de se fazer qualquer coisa equivocada quando sair no ar. Gostaríamos então de convidar os que foram agraciados, muitos homens como as mulheres, para fazer essa foto. Gostaria de convidar aqueles que estão de manto a permanecerem aí, e vamos inverter. Aqueles que foram condecorados hoje, vêm tudo aqui para trás para ficar um pouco acima da gente. Bem? Por favor, depois quero que Deus os leve para casa, umas bênçãos, e que tenham um resto de semana maravilhoso, que possamos nos falar juntos. Aqueles que poderão retirar o diploma na sede, que nós fazemos assim, porque é uma forma de conhecer a nossa sociedade heráldica, que fica no 4º andar do prédio do Palácio da Imprensa, já faz mais de 10 anos, e é a Associação Paulista de Imprensa, a API, que esse ano completa 85 anos, e nós fazemos 60 no ano que vem. Obrigado.
raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os milhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão